Não? Vai comentar as perguntas. Ah, é? Tá bom. Vamos para a pergunta número 1. Cadê, Marcelo? Cadê as perguntas? Lá. Qual o seu entendimento sobre a missão que Deus deixou para ser cumprida por você, igreja? Qual o seu entendimento sobre a missão que Deus deixou para ser cumprida por você? Como nós falamos no texto, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo. Essa missão, esse chamado é genérico, é geral. Agora, você tem consciência de uma missão específica, de uma realidade pessoal dentro da realidade do teu chamado? É essa pergunta que nós estamos fazendo. Qual o entendimento que você tem? Um de cada vez, hein? Vamos lá. Quem vai falar? Qual o seu entendimento? Eu. Fala, Carlinho. Paz do Senhor para todos. Fala, Carlinho. Paz, querido. O meu entendimento é que o Jesus, geralmente, ele ficava dentro do barco para pregar para as pessoas, em cima do barco. Mas quando ele tinha que enfrentar, né, libertar alguém, ele saía de cima do barco e ia para a terra, para pregar para as pessoas, para libertar dos demônios. Ou seja, o barco era o púlpito dele, era a igreja dele. Mas quando ele saía do barco, ele tinha que encontrar, né, os demônios, para expulsar os demônios. Ali ele cumpria a missão, né? Isso. E mesma coisa a igreja. A igreja tem que sair de dentro da igreja para ir para a terra, para as favelas, para pregar, né, para evangelizar nos hospitais. Isso essa é a nossa missão, né, Carlinhos? Isso. E missão, para mim, é essa, que às vezes a gente tem que sair daquele quadrado que é a igreja. Como você falou, a gente se fortalece ali, mas tem jejum e oração para quando chegar na terra, como Jesus fez, estar em jejum e oração para poder libertar os demônios. Profundo isso, hein, Carlinhos? É isso que eu glória. entendo. Ontem eu passei no Rodo e vi a igreja de Brasilândia, né, ali em frente à Marisa, entregando água, entregando panfletos, né, para evangelizar. É mais ou menos assim, né? Uhum. Tem que ter um enfrentamento. É a estratégia que também. eles encontraram em Deus, né, Carlinhos? Isso, para poder evangelizar. Porque se ficar só dentro do quadrado, é a mesma coisa que Jesus fala, tem que ir, partir para cima, né? E o diabo também trabalha muito na mente das crianças, né? Como antigamente, esse sofrimento aí do pai. Imagina, eu vejo Davi pequeno, o diabo vai e joga Davi dentro do fogo, de repente, do nada, ou então dentro da piscina para ele se afogar. E a gente tem que ficar de olho na criança toda hora. É isso, irmão, tá? Fica na paz. Amém. Obrigado, Carlinhos. Alguém quer falar mais, irmãos, sobre a missão que Deus deixou? Olha, a missão também está dentro do contexto de dons, tá? Será que Deus tem falado ao teu coração ou ministrou algum tempo atrás a respeito de algum dom, de maneira que você possa cumprir a missão que Deus te deu? Eu queria falar, gente. Bom dia a todos. Oi, Ismael. Que alegria ver você aqui essa manhã. Ismael, não sei viver sem você. Deixa eu falar isso. A tua presença aqui, olha, traz uma alegria profunda em meu coração. Você é bom demais, Marcelo. Aleluia. Aqui, deixa eu falar. Ainda participando da primeira pergunta, eu creio que a partir do comprometimento do cristão com a palavra, Deus vai mostrar no dia a dia aquilo que ele pode fazer como igreja, porque foi muito legal o que o irmão colocou agora há pouco, porém, a partir do comprometimento de se viver uma vida como cristão, buscando fazer aquilo que Deus deseja de cada um de nós, o próprio Senhor vai mostrar naquilo que a gente pode atuar como igreja. E as favelas que foi colocado aí é muito legal. Porém, às vezes, antes das favelas, existem outras coisas que, como igreja, a gente pode atuar a partir, talvez, até dentro da nossa própria casa, do nosso vizinho, no comércio. Muita realidade, mano. Isso.
no comércio onde vamos fazer uma compra, um negócio, qualquer coisa dessa natureza, e a gente, como igreja, a gente pode mostrar realmente igreja, seja num negócio, seja numa tentativa de alguém nos dar algum, sei lá, nos envolver com alguma maracutaia, a gente, como igreja, a gente mostrar que não é correto, e a igreja está atuando, entendeu? Eu creio que por aí Deus vai mostrar para cada um, no dia a dia, aquilo que como igreja a gente pode se mostrar como igreja, sem perder o brilho e fazendo a igreja ser atuante em dias atuais. Eu vejo Mas, dessa Ismael, e quando a gente vê na realidade de um irmão que depois de muito tempo, aparentemente, Deus não mostra. E quando depois de muito tempo de caminhada na igreja, com Cristo, aquela pessoa ainda não conseguiu descobrir qual é o sentido da missão que Deus deu a ele, qual o seu chamado, qual o seu dom. Quando a pessoa não consegue perceber isso, Ismael? É porque não eu busca. creio que essa pessoa ela precisa, de repente, se envolver com outros irmãos, porque se depender de sozinho ele buscar isso e o tempo passa, ele não conseguiu ainda perceber de que forma Deus quer usar a vida dele, eu vejo a necessidade desse irmão, de repente, se unir a outros irmãos, porque dessa forma Deus com certeza não vai ficar ocultando dele esse chamado, entendeu? Se ele sozinho não conseguiu perceber, se ele se junta com outros irmãos envolvidos no mesmo propósito, eu tenho certeza que Deus vai mostrar para ele, porque Deus sonda o coração dele. Deus sabe que ele tem desejo de fazer. Porém, se ainda não descobriu de uma forma isolada, ele precisa colar com outros irmãos. É verdade, meu querido. E tenho certeza que Deus vai mostrar para ele, Deus vai revelar. E a partir dessa pergunta, a gente também tem que ter como reflexão da nossa vida cristã. Nós já temos entendimento da missão que Deus nos deu. A partir dessa lição, até que aqui foi dada hoje, foi falada dessa missão. Eu e você temos uma missão. Então, nós não podemos agora, a partir de hoje, muitos talvez podem falar que não sabiam que tinham uma missão, mas nós temos várias coisas para fazer para o Senhor. Então, é necessário que nós tomamos iniciativa e determinação para cumprir essa missão. É verdade. Nós não podemos deixar de lado isso que Deus falou com a gente hoje, nessa manhã, de sermos luz do mundo, de sermos sal da terra, de ir por todo mundo, de pregar o evangelho a toda criatura, porque nós temos conhecimento hoje. Na palavra de Deus foi falado bem claro aqui que todos nós temos uma missão. É verdade. Então, ninguém aqui vai poder falar, não adianta sair agora do vídeo, não, mas foi falado e foi bem falado que nós somos a igreja. Nós estamos em casa e precisamos agora, mão na massa, irmãos. Trabalhar. Aquele irmão, aquela pessoa que ainda nós não falamos de Cristo, é a hora. É verdade, é o tempo de Deus. Esse é o tempo que a gente tem visto mais a morte de perto. E muitos estão morrendo sem Cristo. Então, Ale, Marcelo. Oi, Zé. Conclui, depois deixa eu falar. Ah. Pode concluir, depois eu falo, desculpa. Tá. Não. Então, nós precisamos tomar posse dessa palavra, porque nós temos Cristo conosco. Precisamos ser atalaia, nós precisamos ser reconhecidos como luz do mundo e sal da terra. Instrumentos usados pelo Senhor. Aleluia. Precisamos nos abastecer, oração e jejum, para que venhamos entrar nessa guerra, porque é uma guerra, nós somos soldados, para sermos vencedores, mas também precisamos ter essa determinação em cumprir esse chamado. Todos nós aqui temos dons. Todos nós... mas eu não sei louvar. Mas eu sei... Quem não sabe ler uma palavra para outra pessoa? Quem não sabe dar um testemunho? Quem não sabe, pelo testemunho, falar, né, da sua vida, daquilo que Deus fez. Daquilo que Deus fez na sua vida, já é um testemunho que, através do seu testemunho, Deus vai te usar. Então, nós precisamos nos colocar diante do Senhor nessa hora, parar de brincar de sermos crentes, parar de brincar que é muito bonito, nós somos crentes, nós somos evangélicos,
mas cadê a prática? Isso aí. Deus nos chama à prática nesta manhã. Quem vai dar aula semana Exortação- que vem vai ser ela, tá? Calma, amor. Ô, tudo por aqui, hein? Exortação Arrebentou, de Deus hein? na nossa vida. Isso aí. Glória. Nós precisamos parar de brincar e Isso é envergonhar dom, irmão. o nome de Cristo. Aleluia. Então, amados, você tem uma missão. É a costela. É. Ô, glória. Você tem uma missão dentro da sua casa para fluir para fora. Isso aí. Deus nos Sai- trouxe para dentro da Sai nossa desse casa. ambiente. Nós, estamos ouvindo isso Chamados todas as para pregações. fora. Deus chamou a gente para o nosso lar e é momento agora da gente começar a agir. É verdade. Então, amados, Ale, essa palavra... Deixa eu falar primeiro, que minha bateria está acabando. Faz Zé e depois Cristina. Ó, a polêmica, hein? Não. Na parede, hein? Isso aí que o Ismael falou foi tremendo, porque acho que já contei o testemunho que eu e a Kelly, a gente ficou um período, quase que nós nos separamos. Deus fez a obra e a gente tem recebido palavras de pessoas que o nosso ministério é com casais. Mas só que na ocasião a gente não tinha esse entendimento, ainda não estava sendo revelado a nós. Mas o Senhor já estava curando as nossas vidas lá atrás, restaurando o nosso casamento lá atrás. E como a Alexandra falou, a gente pode dar o testemunho do que a gente viveu, né? Mas só que na igreja que a gente estava, não tinha nenhum trabalho com casais, né? Como é que a gente ia fazer? Né? E esse negócio que o Ismael falou, o Senhor leva a pessoa para próximo, para se juntar a um grupo, né? E aí desenvolver o que a pessoa tem de dom. E aí o Senhor nos fez fazer encontro de casais, o Senhor nos fez trabalhar no encontro de casais, agora a gente trabalha casados para sempre, paz para toda a vida. E aí está precisando de gente para trabalhar. Vem sendo a confirmação do Senhor para o que Ele tem para mim e para a Kelly como casal. Aleluia. Eu acho que isso é um dom que Ele deu para o casal, para nós dois. E eu também entendo que eu, como pessoa individual, né, ele me deu plenitude. Né? Eu fiz a plenitude, eu trabalho no plenitude. E aí eu não sei o que mais ele quer fazer, mas eu consigo entender que esses dois ministérios que ele deu para a gente, o que a gente precisa fazer como casal, eu e Kelly, e eu entendo muito que no plenitude, eu acho que a partir disso o Senhor vai fazer coisas maiores. Aleluia. E eu quero deixar o Espírito Santo fluir em mim, amém? Ainda que eu tenho um pouco de timidez para falar, na hora que eu vou falar com as pessoas, eu me seguro um pouco, mas eu sei que ele já desenvolveu muito isso em mim, né? Ele já desenvolveu muito isso em mim. Eu acho que agora o que eu preciso é estudar. O que eu preciso agora é estudar, procurar fazer um seminário, né? Eu acho que é isso que está faltando. É isso que eu preciso fazer. É isso Amém. aí. Muito bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala, Cristina de Fred. não, é porque você estava falando a respeito do chamado, né? Que às vezes a pessoa não sabe, mas existem muitos que sabem e não querem assumir esse chamado. Existem muitos que sabem exatamente para o que Deus os chamou, mas resiste com medo, resiste com vergonha, resiste porque acha que aquele não é o chamado que ele queria, né? Mas que Deus outorgou daquela forma. Ele fala, mas Senhor, não poderia ser igual ao do outro, né? Não podia ser o chamado do outro. E muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas fulano, mas não, o Senhor chamou aquela pessoa para aquela coisa. E muitas vezes a pessoa não é que nem saiba, muitas vezes ela foge e corre. O irmão falando aqui agora, né? O Zé falando a respeito da situação do casamento dele. Quem olha fala assim, não, é impossível. Como assim? O casal vai falar sobre casamento, mas o Senhor trouxe uma situação, curou essa família, curou essa casa para servir de cura para outros.
né, para servir de restauração para outros, pessoas curadas para curar outros. Então, assim, é fantástico. O pastor Mark Anderson fala sobre isso, que ele teve o casamento dele totalmente destruído por quase 3 anos, ele lutou fielmente. Hoje ele é um ministro para famílias, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não sei meu chamado. Sabe, mas tem medo de encarar, tem medo de partir para a luta, tem medo de fazer, tem medo de se posicionar e se colocar à disposição de Deus, porque não é aquilo que ela queria, é aquilo que Deus quer, mas não é o desejo dela. Então ela luta firmemente contra a vontade do Senhor. É verdade. Gerson, fala aí, meu amado. Ali, olha aí, olhar a grama do vizinho, glória a Deus. Fala aí, quem ouviu sexta-feira sabe. Tchau. Zé, fica quieto. Deixa Zé falar, Zé. Fala, Gerson. Zé se empolgou. Deixa eu só complementar. Estou tremendo aqui para falar. Treme não. Fala. 2 experiências. No assunto da tua aula de hoje, tá? Que até eu tenho comentado com a Raquel aqui em casa. Estou tremendo. E do que o Marcelo falou hoje. Nós tivemos Covid, né? Eu e a Raquel, então, esse dia me veio uma dor nas costas, eu fiquei, poxa, voltou de novo esse troço em mim. E o senhor tem que curar. Nos curou. Sem remédio, sem medicação, né? Teria que tomar. Tá, aí eu fui para a fila aqui do posto fazer um novo teste. Cheguei lá, eu fiz o teste. Mas, na verdade, Deus me tirou de dentro de casa para falar de Jesus lá na fila do posto. Olha aí. E foi uma experiência legal, porque eu conheci pessoas. Até uma menina que estava lá também no processo, fez o teste com positivo, aí saiu meio desesperada e conversei com ela, até anotei ela aqui, falei com a Raquel e tudo, para a gente estar orando, porque ela deu positivo e ficou meio desesperada. E no assunto, Marcelo, da tua aula, que você falou hoje, na igreja de antigamente, dos meus pais, né? Isso Deus tem incomodado. Esse dia eu tive vou contar como um sonho, tá? Por favor, o último relato que eu fiz no grupo foi complicado para mim, porque eu levei muito pau. Mas, e agora começou a embargar. Espera aí, termino. Calma, respira. Amém. Pega água. Tive um sonho. Eu estava num lugar, indo para uma igreja, e o pessoal estava em consagração nessa igreja. Calminho. E opa! Minha voz começa a... Aí, me segura. E eu estava entrando na igreja e, opa, uma consagração, que beleza, há muito tempo que eu não vejo isso. Aí a voz me parou e falou, olha só, a minha igreja está me buscando, mas não como deveria. Aí eu olhei, Deus, estão buscando, estão de joelho clamando ao Senhor, mas não estão realmente clamando. E passava uma pessoa do lado, e essa pessoa como se fosse o líder da igreja, eu até comentado, né, que a gente está dentro da igreja. E eu falei, e aquele homem ali, eu vi dele, mas não está se importando. E essa voz que vinha, né, por trás, falando, a minha igreja não está clamando como deveria. E você tocou isso. Verdade. Seus pais, antigamente, ia para a igreja em consagração, minha voz está embargando, estou nervoso. Que hoje isso já não é uma prática mais tão comum. Estou contando como um sonho, creio que foi de Deus, e compartilhando para vocês. E confirmou hoje. Confirmou o que a gente tem dito aqui nessa manhã. Glória a Deus. Uhum. Aleluia. Foi isso que me motivou a falar, porque é muito difícil. Na última vez que eu falei aqui, eu recebi muita... Não aqui no grupo, tá? Do outro lado. Eu recebi uma paulada tremenda. Uhum. Aí eu vou contar o que aconteceu. Depois o pastor Levi pegou a mesma mensagem que eu tinha colocado, de uma maneira, na ótica de um pastor, e o pessoal... E o pessoal gostou, porque foi uma ótica do pastor, mas foi a mesma passagem bíblica que eu tinha falado e o pessoal me criticou. Tá, hoje eu estou dizendo
As duas passagens que Deus colocou para mim nesse sonho, Marcelo, foi aquela viúva, acho que é Lucas 18, que insistiu muito com aquele juiz, e a luta de, se eu me perder, eu estou nervoso. A batalha de Jacó, não foi? Com o anjo? Sim. Foi esse exemplo que Deus me deu de oração, de busca, de clamar para Deus. O meu sonho, tá? Estou contando com o meu sonho. Isso para acrescentar a aula, estou nervoso, vou deixar aqui, senão vou me estender. Obrigado. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Ó, a próxima lição, o chamado. Não percam. Cena dos próximos. Ela que vai dar a lição. Pergunta 2. Pergunta 2. Que profundo demais ali a pergunta. E Robson, vai. Fala aí. Robson. 1 minuto, Robson. Fala. Tá, olha só, Marcelo, eu acho que o que acontece, a gente não só fala de Deus com as palavras, mas às vezes com gesto, Perfeito. com o seu proceder. Às vezes as pessoas falam de Deus e procedem da maneira incorreta. E aí derruba tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele disse. Quando você prossegue da maneira cristã, quando você prossegue como Deus prosseguiria, quando você faz as coisas sem falar, às vezes um gesto, uma mão que você estende, um carinho que você dá, um abraço que você dá, às vezes é melhor do que 1000 palavras que você falasse. Então nós devemos, nós somos cristãos, não só falar, mas proceder da maneira cristã. Perfeito. Amém. Obrigado, Robson. Pergunta 2. Qual o grande erro que muitas famílias têm cometido quando olhamos para o contexto deste milagre do jovem lunático? Qual é o grande erro que muitas famílias têm cometido ali diante desse milagre que foi feito ali? No contexto do milagre que nós estudamos nessa manhã. A gente pode trazer para nós. Pergunta simples, básica. Ó, quem acertar a resposta Jesus. vai ganhar o bolo de Ciane, hein? Mentira, vai ser sorteio. Mentira. Rapidinho, todo mundo levantou a mão para falar, ó. Tá vendo? Ah, faltou o que para aquela família? Qual o grande erro? Faltou o quê? Palavra tão pequena. Quem quer falar, gente? Fé, Jane! A fé, amados, tem que ser um elemento da família. Aleluia! A fé tem que ser uma prática não de igreja. A fé tem que ter uma relação profunda dentro da sua casa. É isso que eu estou falando. Até fala assim, uns pede mais, outros pede menos. Nada não dentro disso. dessa realidade. Mas a fé tem que ser um elemento cotidiano na sua vida, na sua caminhada. Principalmente dentro da tua casa, que é o local que a maior parte do tempo você passa. É isso que faltava àquela família. Fé. Intimidade com Deus. Faltava na família, faltava na multidão, faltava na vida dos discípulos. Gente incrédula não vê os milagres que Deus quer fazer nesse tempo. Gente incrédula, faltava fé. A incredulidade é um obstáculo para que o milagre venha acontecer. Verdade. Show incredulidade. Em nome de Jesus. Exerça a fé em Cristo. Fala, meu irmão. Foi o que transbordou naquela mulher com fluxo de sangue. Verdade. Foi o que transbordou naquele centurião que o servo dele estava doente, que ele falou que Jesus não precisava ir lá, era só ele falar e estaria curado. E naquele doente que desceu pelo telhado, foi transbordou ali, porque se não houvesse fé ali, os irmãos, os amigos dele não teriam baixado ele ali. Foi o que faltou a Pedro quando começou a andar na água e viu que estava andando e perdeu, foi a fé. Então, eu acho que em todos os momentos, quando a gente olha, é a fé que impulsiona tudo, né? Foi o que derrubou Golias, não foi aquela pedra, foi a fé de Davi. Então, você vê que a fé está envolvida nisso tudo.
Aleluia, ó, 10. Nota 10, hein? Isso, Aluno profunda. aí, ó. Glória a Não falta Jesus. uma EBD, hein? E aí, ó, tá pesquisando em casa. Nota 10 para vocês. Pergunta 3. Também uma pergunta complexa, mas de resposta simples. Por que algumas pessoas sofrem de maneira tão intensa as investidas de Satanás? É uma pergunta complexa. Por que a gente percebe na caminhada, até nos relatos que a gente tem estudado, que algumas pessoas, elas, de maneira mais intensa, elas vivenciam essa dor que o diabo gera, né? Esse sofrimento, né? Por que algumas pessoas vivem de maneira mais intensa isso? Fala aí, gente. Marcelo, acho que tem várias vertentes aí. Uma porque ele quer envergonhar Jesus. Outra é porque aquela pessoa lá na frente tem uma obra grande para realizar e se cair não vai ser feita. Tem várias vertentes aí, cara. Lógico. São várias possibilidades para a resposta dessa pergunta. Mas uma das questões que eu percebo no texto é que Jesus fala que um ambiente onde a incredulidade toma quase tudo e toma quase todos é um ambiente, é uma região propício para Satanás trabalhar na vida das pessoas. Um ambiente de incredulidade profunda é um ambiente que o diabo trabalha. Gente que nega Deus, nega Cristo. Esse é um ambiente de falta de fé que o diabo trabalha, gerando dor, sofrimento, tristeza. Vira vítima, né? Alguém quer falar mais sobre isso? Ninguém? Então vamos para 4. Ó, a 4 Todos aí... concordam? Tem dúvida? Sandra. Oi. Fala. Oi, minha querida. Eu também acho, né, que quando Deus permite uma situação dessa, como fez com Jó, para saber a fidelidade também dele e a intimidade que ele tinha e o amor que ele tinha por Jesus, independente das circunstâncias. Então, o Senhor sabia que aquela circunstância que ele estava vivendo, ele jamais negaria a fé que tinha no Senhor, o amor pelo Senhor. Então, tem essa vertente também, né? É verdade. Profundo isso, hein? Glória a Deus. É isso aí, não foi incredulidade de Não, pode ser uma prova, pode ser um teste. Verdade. Às vezes Deus faz isso na vida de alguns. Aleluia, viu? Por isso que é importante. Por isso que vocês têm que falar, senão eu não vou lembrar, gente. Isso aí, aleluia. Glória Tanta a gente Deus. aí, ó, cheio de conhecimento aí, ó. Vamos dividir isso. 4. Essa pergunta é muito boa. O que é o jejum que o texto em estudo Jesus comenta? Ali Jesus falou que essa Faltou os casta discípulos. não saía por qualquer coisa, só através da oração e jejum. E que Define. jejum é esse que Jesus comenta? O que é o jejum? Isso dá outra aula. O grupo das meninas essa semana falou sobre isso, o grupo da minha esposa. É o que face é face? Tem alguém aí do grupo aí que pode me responder essa pergunta? Me define aí. Saiu do grupo. Define jejum. Não tem ninguém do grupo aí? Lúcia, Ciane. Ciane está aí? Define jejum para mim, Ciane. Deu ruim, hein? Ciane saiu do grupo. Ai, Jesus! Então, jejum, segundo a nossa última aula, jejum é você se abster, né, de alimentos e abrir mão de uma coisa boa para outra coisa muito melhor. É uma consagração para você ter mais intimidade com Deus. Aleluia! Ô, glória! E nesse texto aí fala sobre isso, né? É verdade. Nota 10. Jejum, então, é um tempo de busca. Posso falar? Fala, Lu. Eu vejo também jejum como aquilo que te prende, porque tem gente, por exemplo, que o jejum do alimento não faz muita diferença, né? Então, eu acho jejum aquilo que toma mais tempo. O que você tem perdido mais tempo?
Ah, é o celular, então faz o jejum do celular. Ah, é a televisão? Então, para mim, jejum é algo que você vai tirar do seu corpo, da parte física, e se encher do espírito. Então, tem gente que faz assim, faz jejum, por exemplo, de alimento, mas está acostumado mesmo a ficar sem comer muitas horas. Então, aquilo não está trazendo edificação nem fortalecimento. Então, para mim, jejum não só de alimento, mas aquilo que te toma mais tempo. É verdade, Lu. Nós falamos sobre isso também, porque você fazer jejum só de alimentos, isso é dieta, isso é regime. Então, na verdade, existe muito até jejum intermitente, né? Mas não é isso. O jejum em si, a principal função é você se consagrar a Deus. Acompanhar nesse jejum a leitura da palavra, você está orando, né? A oração tem que fazer parte do jejum. Jejum para ter efeito, um jejum para ser recebido diante do Senhor é esse. O momento de consagração a Deus. Muita gente, às vezes, se detém muito nessa questão dos eletrônicos. É televisão, é celular. Então, você vê essa necessidade de mortificar a sua carne, afligir a sua carne, para que você venha buscar as coisas de Deus. Verdade. Então, é válido esse jejum também. É verdade. Então, você abre, como a Lu falou, abre mão de algo bom por algo melhor. Fala, Miriam. Então, a minha filha fez uma definição aqui muito legal. Você mata a carne para alimentar o espírito. Glória, porque não é só se abster de algumas coisas, mas é uma entrega, uma intimidade, é um tempo de você ouvir Deus, porque você vai estar ali matando as suas vontades da carne para estar alimentando o espírito. E como é que você faz isso? Se abstendo e consagrando, separando aquele tempo para isso. De dedicação exclusiva. Isso aí. Aleluia. E aí vem a pergunta, né? Nós temos feito isso? Temos vivido um tempo de consagração a Deus. Talvez alguns não saibam qual seja a missão, o chamado que Deus tem separado para alguns aí. Talvez essa grande dúvida a respeito do chamado é porque não tem vivido um tempo de consagração e de intimidade mais profunda com Deus. E o jejum é uma disciplina espiritual que a gente precisa estar fazendo. É verdade. E através dele, Deus vai falar com a gente. É o momento da gente deixar Deus falar. É verdade. Porque a gente, por si só, já fala muito. É verdade. Então, o jejum é abster de nós e deixarmos o Espírito Santo nos orientar. A gente vê, né, na palavra, muitas pessoas, como é importante o jejum, né? Foram respostas de oração, entre outros, né? O jejum, a gente lembra também que ele não é um amuleto. Não, eu vou jejuar para conseguir algo. Não é o momento de você com Deus, de você se abster desse mundo aqui, se desligar, como se fosse um celular, né? Para buscar uma intimidade com o Senhor. Amém. Alê? Oi? Aqui em Mateus 6, de 16 a 18, diz assim a respeito do jejum. Quando jejuares, não faça publicamente como os fingidos que procuram parecer ninguém desconfie que não ingeriram alimento, sabendo apenas do vosso Pai que conhece todos os vossos segredos. Ele vos recompensará. Quer dizer, eu acho que quando a gente jejua, a gente, além de não ficar abatido, não precisa você ficar publicamente, né, falando, eu estou de jejum, estou fazendo jejum. Isso aí é uma intimidade sua com o Senhor. Verdade. É isso aí, porque ali os fariseus faziam isso para mostrar espiritualidade. Quanto eles eram espirituais. Quanto eles eram, né? Eu sou todo-poderoso, estou na água e no azeite, né? Mas não é isso, né? Aí na palavra fala isso. Amém. Mas alguém, amados, vamos concluir? Ou alguém quer aí compartilhar alguma coisa? E se talvez você nunca viveu essa experiência, que é preciso, logicamente, é preciso ter consciência, entendimento e discernimento do que seja, mas se você aí está ouvindo essa mensagem e nunca viveu essa experiência de jejum, de uma vida mais íntima com Deus, faça-o,
Peça a Deus direção, orientação. Peça ajuda de quem conhece, talvez, e tenha um discernimento maior sobre o tema, que possa orientar você a viver esse tempo com Deus em jejum e em oração. Isso será muito bom. Talvez dessa maneira você receba de Deus revelação daquilo que Deus quer fazer na sua vida e na sua família. Jejum e oração. Amém. Aleluias. Louvado seja o Senhor.